Bom dia, meus amados. É um privilégio para mim estar reunido com vocês nesta manhã, uma manhã tão especial para todos nós, mas também para o meu coração. Manhã muito significativa e muito obrigado, muito obrigado. E eu fiz questão de estar reunido com vocês nesta manhã, celebrando uma data especialíssima, que é a data do seu aniversário, que é a data do seu aniversário, que é a data do seu aniversário. Hã? Falei alguma coisa errada? Que tem alguns que estranharam. Vamos ver depois o que diz a Bíblia, aí você vai me dizer se é ou não, tá? Vim aqui para celebrar o seu aniversário. Porque Natal, sem o seu aniversário, é apenas o Natal. O Natal é o seu nascimento. É o nascimento para uma nova vida, para uma nova esperança, para uma poderosa salvação, que começou com o seu irmão mais velho. Nossa, esse pastor chegou já confundindo a cabeça da gente. Então vamos lá. Obrigado, Pai, por estar com os meus irmãos e meus amigos, por esta família tão querida que reúne-se nesta manhã, neste lugar. Oro, Senhor, de maneira que derrames uma graça nova, renovadora mesmo, sobre a vida de cada um de nós, e que celebremos com muita alegria, Senhor, a grande dádiva do Natal, que nos alcançou de maneira sobrenatural, transformando-nos em teus filhos amados, e por causa do teu amado Jesus, Filho bendito, nos reunimos e celebramos com gratidão tudo que tens realizado. Amém. Obrigado, pastor Fernando. Obrigado, nossa pastora Sueli, esse casal tão querido. Obrigado, meu amigo velho de guerra, meu caro pastor José Diniz Mendonça, ao lado da sua tão querida consorte. Ela é uma mulher de sorte mesmo. Aos pastores deste ministério, ao líder do Ministério da Música e Pastoral, este precioso filho bendito que o Senhor lhes acrescentou, um emérito músico, mas um salmista do Senhor. E eu sou grato, muito grato a Deus por esta família de Inês Mendonça, que me acolheu não na sua casa, mas me acolheu no seu coração há alguns anos atrás. Não vou falar quantos anos, senão vocês vão descobrir a minha idade. Não é verdade, Inês? Mas não fica bem para nós. Mas eu queria que você, que ama as Escrituras, que ama a palavra de Deus, se abrisse comigo as Escrituras lá no livro de Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo 8. Verso de número 28, 29 e 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que o seu Filho seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. Até aqui por enquanto. Essa escritura para mim é tão significativa, tão esclarecedora, e ela, embora com esses 3 versículos que eu acabo de ler,
ela revela exatamente o plano maravilhoso do nosso Pai. Extraordinário plano do nosso Pai. A Escritura diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este coração amoroso do nosso Pai teve um plano extraordinário. A Escritura declara que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte. Por isso a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quantos pecaram? Todos. Eu, você e toda a humanidade. Todos pecaram. Por um homem entrou o pecado no mundo, Adão, que permitiu, que deu acesso ao pecado em sua vida. Pecado significa rebelião contumaz, voluntária, contra a soberana vontade de Deus. Isto é pecado. Pecado é rebelião voluntária contra a soberana vontade de Deus. Não tem um catálogo de pecados. Pecado 1, 2, 3, 4, não existe isso. Pecado é rebelião voluntária, contumaz, contra a soberana vontade de Deus. Isto é pecado. E a Escritura diz que por um homem, este homem Adão, entrou o pecado no mundo. E o pecado gerou a morte a todos os homens. Porque todos pecaram. Significa o quê? Que todos os homens morreram. Morreram em que sentido? Físico? Não, morreram no sentido da sua relação para com o nosso Pai eterno. O homem pecou, perdeu a comunhão com Deus, perdeu a comunhão com este Pai, e agora viveu morto em delitos e pecados, diz a Escritura. E a Escritura é farta em textos que apoiam este entendimento, esse raciocínio, mostrando que nós andávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Cada um andava no seu próprio caminho, fazia a sua própria vontade, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então esse estado de miserabilidade humana provocou no coração do nosso Pai um sentimento de amor por aquele ser pleno e perfeito que Ele havia criado, e que havia perdido a sua imagem, e que havia perdido a sua semelhança. E aquele coração do Pai apaixonado por aquele ser humano que Ele criou, disse: eu não vou desistir. Se o pecado entrou neste mundo e matou a todos eles e separou-os, todos eles de mim, eu tenho um plano eterno. Eu vou dar o que eu tenho de melhor para que o meu Filho amado, e então repito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus disse: eu vou usar de bondade, de misericórdia e amar este ser que eu criei. Se o pecado entrou e destruiu, eu vou agora criá-los de novo. Eu vou agora criá-los de novo com um novo coração e com uma nova mente. Eu vou fazer com que eles experimentem uma segunda criação, que eles sejam criados novamente e criados de maneira sobrenatural. Aí o apóstolo São Paulo, que eu acabo de ler a sua declaração, ele diz que Deus tinha um plano para mim e para você. Tinha um plano, vocês viram lá comigo? Porquanto aos que de antemão conheceu. Quem foi que ele conheceu de antemão? Quer dizer, sem que eu ainda houvesse sido criado, quem é que me conheceu? Quem que conheceu? O nosso Pai, o nosso Deus Criador, de antemão conheceu. Quer dizer, antes de tudo, antes de você chegar a este mundo, Ele já conhecia você. É mesmo? É.
sabia que você ia ser corintiano, é nós, mano, é nós. Sabia que você ia ser sofredor. Sabia que os seus olhos seriam azuis, que o seu nome seria Maria, que você se chamaria Tiago, que você faria o curso de Direito, que você faria Filosofia, que você seria dona de casa, que você seria mãe de 3 filhos. Enfim, ele sabia exatamente quem era você. Diz a Escritura: os que de antemão conheceu. E o texto anterior diz que estes são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é de que nós ingressemos agora numa nova geração de homens e mulheres, segundo o plano e o propósito dele para mim e para você. Ele sabia seu nome, repito, sabia o seu endereço, sabia quem você seria, sabia com quem você viveria, com quem você casaria. Ele conhecia você exatamente. Observe uma coisa, o Salmo de números 139, esse salmo é fantástico. O Salmo de número 139 trata exatamente de revelar-nos esta verdade. Ouça bem, Salmo 139, verso de número 13. Veja aqui o que é que Davi, o servo de Deus, o que é que esse Davi tão precioso, o que é que ele está nos contando a respeito deste Deus? Ele está dizendo o seguinte, verso de número 13: pois tu formaste o meu interior. Tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio da minha mãe. Quem nos teceu no seio de nossa mãe? Nosso Pai, nosso Criador. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso tu me formaste. As tuas obras são admiráveis. De modo maravilhosamente tu me formaste. Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram. Os teus olhos me viram. A substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Todos os nossos dias foram escritos no livro da vida de Deus. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Amém? Que extraordinária revelação que o Espírito Santo dá a Davi, para que ele nos diga exatamente quem nós somos para o nosso Pai e o que Ele espera de cada um de nós. Pergunto, por que é que você está aqui neste mundo? Por que você reside em Guarulhos? Por que você é paulistano? Por que você é de descendência asiática ou africana? Por que assim? Ele, por acaso, tinha algum projeto, algum propósito? A escritura que eu acabei de ler diz que Ele não nos criou por acaso. No ventre de nossa mãe, quando estava sendo entretecido, Ele já sabia quem era eu, qual seria o meu nome, o seu nome, quem seríamos nós. Ele conhecia exatamente cada um de nós, no nosso íntimo, no nosso interior, já nos conhecia. E qual era o plano dele? Já nos conhecia para quê? Já nos conhecia para quê?
A Escritura é tão clara em mostrar que este coração do Pai, cheio de planos e de propósitos para mim e para você, o coração deste Pai disse que na medida que nós o conhecêssemos, Ele cumpriria, através da minha vida e da sua, o propósito que Ele teve desde a eternidade. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Espera, queridos, Ele, de maneira tão extraordinária, me vê sendo entretecido no ventre de minha mãe. E o que é que Ele dizia? Este Carlos Alberto, miserável pecador, quando Ele conhecer o meu filho amado, será o meu filho. Ele veio para o que era seu, para o povo judeu, cumprindo as profecias e promessas que havia sobre aquela nação, mas eles não o receberam. Mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Deus me criava com um propósito. Qual era o propósito? De eu me tornar filho de Deus, não criatura, porque todos nós fomos criados, como vimos aqui agora no Salmo 139. Todos nós fomos criados por Ele. Por isso que aborto é pecaminoso, aborto é criminoso, né? Porque aborto é o assassinato de uma criatura que está sendo entretecida no ventre materno, né? Com um propósito. Quando o óvulo materno recebeu o espermatozoide masculino, imediatamente o que aconteceu? Formou-se um ser humano. E no coração de Deus já tinha até nome, endereço e telefone. Tinha até rede social, o rapazinho, o menino, estava tudo certinho, sabia. Ele cria com um projeto, sabia o nome, endereço, sabia quem era você. Você é importante, hein? Por isso que você é assim bonito e vaidoso. Por isso que você é bonito assim, vaidoso, porque você sabia que seu pai o amava e que o seu pai faria de você um filho amado do seu grande coração. Veio para o que era seu, os seus não receberam, mas os que receberem foram feitos filhos de Deus. Um homem muito inquieto com a sua destinação futura, chamado Nicodemos, importante teólogo, estudioso das Escrituras. Este homem vai a Jesus e disse: como é que eu faço para me tornar filho então? Como é que eu faço para experimentar este milagre de nascer de novo? Como é que eu faço? Então Jesus disse: filho querido, necessário vos é nascer de novo, não da carne nem do sangue, mas da água e do Espírito, do alto, da água, da purificação plena de sua vida. Você precisa, para entrar no reino, reino quer dizer entrar debaixo da autoridade do rei, entrar no reino, entrar no domínio do rei. Porque tem gente que está na igreja, mas está fora do reino, que são duas coisas diferentes. Você pode estar aqui entre nós, ser simpatizante, gostar muito das palestras, das músicas, você gosta dos seus amigos aqui, tudo muito bem, mas não está debaixo da autoridade do rei. Então Jesus disse: para que você se torne meu filho, você precisa nascer de novo. Se você não nasce de novo, você não entra no reino, você não torna-se meu filho, porque somente os meus filhos estão debaixo da autoridade do rei. Somente os meus filhos estão debaixo do meu governo.
Somente os meus filhos é que seguem minhas leis, que obedecem minhas ordens, minha autoridade. Só os meus filhos que entraram no reino. Deus tinha um plano para mim e para você. Envia seu Filho unigênito. E nesta época de Natal estamos celebrando a chegada do nosso irmão mais velho, o primogênito. Como diz a Escritura, ele é o primogênitor, quer dizer, o primeiro de uma geração de homens e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus, transformados em filhos de Deus. Nós agora damos sequência à vida do nosso irmão mais velho, porque ele é o primogênito, quer dizer, ele é o primeiro de uma geração, como Adão foi o primeiro de uma geração que afastou-se de Deus. Jesus é o primeiro de uma geração que nos levou a Deus e que nos conduz cada dia ao coração do nosso Pai, para vivermos em justiça e santidade todos os dias da nossa vida. Agora Ele nos fez seus filhos. Por isso, Natal só tem sentido Natal quando nós homenageamos o nosso irmão mais velho. E o nosso irmão mais velho, agora o primogênito, é o primeiro de uma nova geração, da qual eu e você fizemos parte, porque quando nós nascemos de novo, nós morremos para a velha natureza e nós ressuscitamos para a nova natureza. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, e eis que tudo se fez novo. Então, nós morremos para aquilo que era velho, dizia o apóstolo São Paulo, porque os que vivem agora não vivem mais para si mesmos, mas vivem sim para aquele que por eles morreu e que por eles ressuscitou. E agora, finalizando o pensamento, e agora o que morreu e o que ressuscitou, ao morrer, ele é levantado no Gólgota, no Calvário, e ele, ao ser levantado, declara: quando eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim mesmo. O que é que Jesus estava querendo dizer? Que quando ele estava sendo crucificado, ele nos atraiu a ele. Atrair quer dizer misturar. Ele nos misturou com ele. É como você misturar a água e vinho. Você consegue depois dissociar depois? Não dá. Se misturou, não tem jeito, está misturado. Agora ele nos atrai, ele nos mistura a ele. Nos mistura aonde? Na sua morte. Na sua morte. E lá, diz Paulo, eu estou crucificado com Cristo. E vivo não eu, mas é Cristo que vive. É Cristo que vive em mim. Que coisa fantástica. Isto não tem nada a ver com religião, filhos queridos. Religião é esta somatória de conceitual que nós temos por aí, que não significa nada, a não ser né, uma série de atos litúrgicos, né, de obediência a regras, e que não leva ninguém a lugar nenhum. Mas quando nós reconhecemos que lá naquela cruz nós fomos crucificados juntamente com Cristo, lá encerrou a história da nossa vida velha. Lá encerrou a história da nossa vida velha. Nossa, nós tínhamos que sair daqui pulando. Encerrou a história do candidato para o inferno. Encerrou a nossa história, porque quando a gente está morto, está morto. Paulo escreve dizendo: porque vós morrestes,
e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, porque morrestes. Com muito respeito, dá um toquezinho, um solavancozinho amoroso, gentil, pessoal do lado. Falei em toquezinho, tem um já que já preparou para dar um solavanco. Toquezinho amoroso. E aí? Você está tocando um cadáver. Como é que é, mas não? Dá uma olhada. Vê se está com pulsação esse cadáver. Vê se está com pulsação. Vê se está. Tá? Ah, bom. Então aconteceu o segundo milagre. Porque o primeiro milagre é que nós fomos crucificados com Cristo. Mas o segundo milagre é que Ele nos ressuscitou para sermos semelhantes a Ele. Maravilha, pessoal! Segundo milagre, Ele nos ressuscitou. E Paulo escrevendo aos Romanos, capítulos 6, 7, 8, esses 3 capítulos são a chave da nossa fé nessas verdades. Aí Paulo agora declara que da mesma forma que nós morremos juntamente com Ele, Ele nos ressuscitou. Lembra-se, ao terceiro dia Ele ressuscita, e ressuscita com uma nova vida. Ele inicia com a sua ressurreição a história de uma nova geração de homens e mulheres santos e justos, parecido com Ele. Você não é qualquer pessoa, portanto o Natal é seu. Que se tivesse Natal só celebrando Ele e não celebrando a sua ressurreição, o seu nascimento novo e a sua nova vida, não haveria Natal, ficaria só um ato isolado. Mas neste Natal Ele garantiu a mim e a você o fato de que agora quem está em Cristo, nova criatura é. Quem é que está do seu lado? Dá um toque agora. Quem é que está do seu lado? Uma nova criatura. Ele reclamou do toque que você deu? Reclamou? Então dá mais sorte. Brincadeira. Olha, agora você tem ao seu lado uma nova criatura. Esta criatura foi gerada de novo para continuar o ministério de Jesus. Para continuar? Não diz o texto que nós lemos hoje que nós somos primícias da sua criação? Nós agora vamos continuar o ministério de Jesus. Por isso é que Paulo dizia: não sou mais eu, agora é Cristo que vive em mim. É a vida que eu agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quando as pessoas olharam para aqueles primeiros crentes lá, que se converteram em Jerusalém no primeiro século e que foram perseguidos, eles foram parar lá em Antioquia da Síria, uma província não muito distante de Israel. Foram para lá, e quando chegaram em Antioquia da Síria, sabe o que aconteceu? Eles trouxeram de Jerusalém o que eles haviam aprendido. Eles haviam sido batizados com o Espírito Santo, eles haviam atendido a pregação de Pedro, lá no capítulo 3 de Atos, quando Pedro dizia: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam perdoados os vossos pecados, e cheguem assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Esta é a mensagem do Evangelho: arrependei-vos e convertei-vos. Não é arrependei-vos e mudai de igreja, porque hoje em dia está uma festa, né? Pula aqui, salta lá, vem para cá, aqui, quando não está bom aqui, está bom lá, tem um showzinho bom aqui, outro showzinho bom lá, tem um discurso fantástico aqui, outro discurso maravilhoso lá. Então fica pulando de galho em galho, sem saber quem é, porque quem não tem identidade não tem destino, certo, Diniz? Quem não tem identidade não tem destino. Quem não sabe quem é, não sabe para onde vai. Quem não sabe quem é, não sabe para onde vai. Quem é você? Sei lá. E aí, para que time se torce? Sei lá. E você nasceu onde? Não sei. O cara não sabe de nada, nem que ele existe. Quando nós nascemos de novo, Ele nos faz uma nova criatura.
parecidos com nosso irmão mais velho. Chegaram lá em Antioquia, trazendo a experiência que eles haviam tido lá em Jerusalém, de comunhão, de relacionamento, de amor, de serviço, de cuidado, de zelo, de paixão. Chegam lá em Antioquia da Síria e diz a Escritura que pela primeira vez na história aqueles foram chamados de cristãos. Sabe o que significa a palavra cristão? Na etimologia, na raiz da palavra, cristão significa os pequeninos cristos, os parecidos com Jesus. Esse é o sonho da minha vida. Esse é o sonho da minha vida. Que cada dia, nas minhas orações particulares, pessoal, eu digo: Senhor, me torna parecido com teu filho, me dá o espírito dele renovado, funde no meu coração a tua palavra, para que eu possa repetir a vida do teu filho Jesus, no amor pela minha esposa, no amor pelos meus filhos, pelos meus netos, no amor e no serviço aos meus irmãos, na igreja de Deus que eu amo tanto. Mas é este mundo de horrores, Senhor, dá-me apaixonar-me pelo que não tenho o que comer, pelo que não tenho o que beber, pelo que não tenho o que vestir, pelo que não tenho onde morar. Dá-me apaixonar-me por Ele, Senhor, porque um dia no dia do grande julgamento, nós estaremos na presença dEle, e Ele dirá: eu estava nu e me vestistes, eu estava morto, eu estava com fome, me alimentastes, eu estava preso e fostes ver-me, eu estava doente e fostes no hospital visitar-me. E então disse Jesus naquele dia, as pessoas perguntarão: mas quando te vimos com fome, com sede, preso, nu, e quando te vimos assim? Ele dirá: quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. A mim o fizestes. Estava andando um dia desses, numa avenida por aí, e nisto veio correndo na minha direção um maltrapilho com um saquinho de plástico nas mãos, descalço. Veio correndo na minha direção e disse: por favor, o senhor me dá, por favor, me dá alguma coisa para eu comer. Hoje eu não tomei café da manhã, o senhor pode me dar um dinheiro para eu tomar café, para eu comprar uma coisa? O senhor pode me dar um café? O senhor pode fazer alguma coisa? Nisso, ele estava falando comigo, e eu logo fui abraçando já, né? E correu um dos que estavam comigo no grupo e disse: Carlos Alberto, não dê atenção, porque ele vai pegar esse dinheiro e vai comprar em drogas. Não dê atenção, volte-se e não dê atenção. Aí, cara, sabe o que eu pensei?
Jesus não disse: olha, se ele tiver com fome, só dê se ele prometer que não vai gastar em drogas. Não quero nem saber o que ele vai fazer. Eu quero saber que Jesus mandou eu dar para ele, e eu vou dar. E eu tirei do meu bolso, abracei-o, dei. Ele cheirava mal, mas eu abracei-o com o aroma de Cristo, porque eu sei que aquele abraço pode tê-lo transformado. Aquele abraço é um abraço que revela a expressão do nosso zelo, amor, afeto pelas pessoas, independente de quem elas são, o que vão fazer. Não quero nem saber o que vai fazer, se vai comprar em drogas, se não vai comprar em drogas, se vai fazer. O que vai fazer não interessa. Jesus não mandou eu perguntar, disse: está com fome? Dê de comer. Está nu? Vista-o. Ele está sofrendo? Cuide dele. Porque nisto conhecemos o amor. Ele deu a sua vida por nós, logo nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Amém? Feliz Natal. Feliz nascimento. Sabe quem é que está? Sabe quem é que está hoje se aniversariando nesse Natal? Mais uma vez. Toquezinho suave. Toquezinho suave. Você é o aniversariante. Se ele não tivesse vindo a este mundo, tomado o meu lugar e o seu lugar, e feito de mim uma nova criatura, nós continuaríamos filhos do diabo, caminhando para o inferno. Mas ele nos amou, nos crucificou juntamente com o seu Filho Jesus. Morremos para o pecado, ressuscitamos para a justiça. Agora, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, e eis que tudo. Feliz Natal. Feliz Natal. Por esse milagre do Natal, Paizinho querido, muito obrigado. Obrigado pelo teu cuidado conosco, tua misericórdia e teu amor. Obrigado por este rebanho tão precioso, rebanho dos cristãos, o rebanho dos semelhantes a Jesus. Não é rebanho de crentes, não, Senhor. Não é rebanho dos evangélicos, não, Senhor. É o rebanho dos teus filhos amados, que herdaram a natureza do teu Filho Jesus, para viver e expressar a vida do teu Filho Jesus numa geração tão carente como a nossa. Obrigado pelos meus irmãos. Eu te louvo por isto, neste Natal, em nome de Jesus.